Por quase 2 milênios, uma pergunta ecoa pelas ruas de Jerusalém e intriga todo mundo, de historiadores e arqueólogos a milhões de fiéis. Onde, exatamente, fica o túmulo que deu origem a uma das maiores religiões do mundo? E olha, essa não é só uma questão de fé, não. É, na verdade, um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia, com dois lugares muito importantes disputando esse título. De um lado, a gente tem a grandiosa e antiga Igreja do Santo Sepulcro, venerada há séculos. E do outro, o Túmulo do Jardim, um lugar mais sereno, rochoso, que foi descoberto bem mais recentemente. A questão é que ambos afirmam ser o lugar do túmulo vazio. Para a gente mergulhar nessa disputa, primeiro a gente precisa entender uma coisa fundamental. A importância do túmulo vazio. É que ele é a pedra angular da fé cristã, sabe? O ponto onde tudo realmente começa. Imagina só, milhões de pessoas viajam para Jerusalém todos os anos em busca desse lugar. O ponto é que, por trás de toda essa devoção, existe uma trama complicadíssima de história, tradição e ciência, o que torna a identificação do local exato um desafio e tanto. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesses dois concorrentes. Cada um tem uma história fascinante e, claro, um grupo de defensores fervorosos. Mas quais são os argumentos de cada lado, afinal? E aqui o contraste é impressionante. Pensa bem, a Igreja do Santo Sepulcro tem uma tradição que vem lá do século IV, da época do imperador Constantino. Já o Túmulo do Jardim, também conhecido como o Calvário de Cordon, só foi identificado no século XIX e é o preferido de muitos protestantes. Essa diferença de quase 1.500 anos na tradição é o X da questão. E aí que está o grande desafio para os historiadores. Houve um buraco, um hiato de uns 300 anos entre a crucificação e a construção da primeira igreja. Nesse tempo, Jerusalém foi destruída, foi reconstruída. Então a pergunta que fica é, como é que Helena, a mãe de Constantino, sem mapa, sem GPS, sem nada, podia ter certeza de que encontrou o lugar certo? Bom, a partir de agora, a coisa vira uma investigação de verdade. A gente vai seguir a principal pista, uma pista que por muito tempo pareceu jogar por terra toda a tradição da Igreja do Santo Sepulcro. É que aqui a gente dá de cara com uma contradição que parece gritante. A Igreja do Santo Sepulcro hoje está claramente dentro dos muros da Cidade Velha. Por séculos, isso foi o principal argumento contra ela e o que levou muita gente a procurar outros lugares, tipo o Túmulo do Jardim. Só que a história de Jerusalém tem lá suas reviravoltas. E a grande reviravolta é essa: os muros da cidade mudaram de lugar. Na época de Jesus, aquele local estava assim, fora dos muros. Aí, cerca de 100 anos depois, em 135 depois de Cristo, o imperador Adriano expandiu Jerusalém e construiu muralhas novas que, adivinha, engoliram a área. Então, quando Constantino chegou para construir a Basílica 200 anos depois, o local já estava para dentro da cidade. O que parecia uma contradição, na verdade acaba confirmando a história. Essa imagem ajuda a gente a visualizar direitinho como tudo se encaixa. A Basílica do Santo Sepulcro não foi construída num terreno plano qualquer. Ela foi erguida em cima de uma antiga pedreira. E o mais incrível, ela incorporou a colina rochosa do Gólgota e um túmulo que ficava ali perto. Exatamente como os evangelhos descrevem. Basicamente, eles mudaram a topografia para construir a igreja, mas preservar os locais sagrados lá dentro. Mas calma que a história não para nos textos antigos. Recentemente, a ciência moderna entrou em cena e trouxe uma camada completamente nova e fascinante de evidências para essa investigação de milênios. Aconteceu o seguinte, durante uma reforma raríssima no piso da igreja, os arqueólogos tiveram a chance de escavar o que estava por baixo. E o que eles encontraram foi, assim, extraordinário. Conectou a tradição antiga com dados científicos bem concretos. A análise do solo e o pólen revelou que, antes de construírem a igreja, a área era uma pedreira desativada que tinha se tornado uma zona agrícola, sabe? Com oliveiras e videiras. Isso bate perfeitamente com a descrição do Evangelho de João, que diz que, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo. É uma correspondência impressionante. A própria arqueóloga-chefe do projeto, Francesca Romana Stassola, destacou exatamente isso, como essas descobertas científicas alinham a arqueologia moderna com o relato bíblico. É uma validação muito poderosa da memória que foi preservada no local por tantos séculos. Bem, além da história da ciência, a Igreja do Santo Sepulcro é um lugar vivo. E ela é governada por um acordo bem complexo e único que molda como as coisas funcionam por lá até hoje. Vamos ver como é isso.
O local é tão sagrado e tão disputado que a tensão entre as diferentes comunidades cristãs era enorme. Para evitar conflitos, lá em 1757, um decreto otomano chamado Status Quo foi criado. E o que ele faz? Basicamente, ele congela tudo no tempo. Nada pode ser movido, consertado ou alterado sem que todas as comunidades que dividem o espaço concordem. E o símbolo mais famoso e, vamos dizer, curioso disso tudo é essa escada aí, a escada imóvel. Ela está ali, naquela janela, desde antes de 1757. Ninguém sabe ao certo quem a deixou ali, mas como movê-la seria uma alteração no acordo, ela permanece no mesmíssimo lugar há quase 300 anos. É um testemunho silencioso e até meio bizarro do frágil equilíbrio que existe ali. A administração do lugar é compartilhada principalmente entre os ortodoxos gregos, os católicos romanos e os armênios, mas outras comunidades, como os coptas, os siríacos e os etíopes, também têm seus pequenos espaços e direitos lá dentro. É uma verdadeira tapeçaria viva e bem complexa da história do cristianismo. No final das contas, as evidências arqueológicas e históricas apontam com muita força para a Igreja do Santo Sepulcro como o local que os primeiros cristãos identificaram. A ciência moderna parece confirmar essa memória antiga, mas, enquanto a ciência e a história se alinham, para milhões de pessoas no mundo todo, a verdadeira certeza não vem da terra, mas de uma crença inabalável. O túmulo está vazio. E isso nos deixa com uma última pergunta. Numa cidade com tantas camadas de história, qual será o próximo segredo que Jerusalém ainda vai nos revelar?